Axé para todo mundo. Para começar, vamos começar do começo. Esse vídeo é a parte 2, como está no título, do naturalização. Naturalizar japonês. Para os meus amigos queridos de sempre, que sempre nos acompanham, imagino que para quem está no Brasil, com certeza não vai ter nenhuma... não há interesse em acompanhar essa história. Mas fica aqui o meu agradecimento. Se alguém teve curiosidade de assistir ou não. Se alguém teve curiosidade, eu só tenho a agradecer, tá bom? É mais uma curiosidade. E para quem está no Japão, que tem interesse em se naturalizar, imagino que é um vídeo que vai ajudar de alguma forma. Eu fiz a parte 1, para quem viu, a parte 1 eu estava aqui no escritório de assuntos legais chamado Homo Kyoko, e é onde estou agora. E naquele vídeo eu estava indo nesse escritório pela segunda vez. A primeira vez você contacta o escritório dizendo que você tem interesse em se naturalizar, e eles marcam uma entrevista, e aí você vem, e nessa entrevista o primeiro fator é saber se você sabe falar a língua japonesa, no caso, né? Você quer se naturalizar japonês, tem que saber falar japonês, lógico. E ao mesmo tempo é feita uma provinha bem básica de escrita japonesa. Seria um teste, claro, né? O primeiro teste, ele vai conversar com você soube se expressar. Então bora ver se você sabe um pouco da escrita, que no caso aqui, vocês sabem que existem 3 escritas aqui no Japão, na língua japonesa, que é o famoso kanji, que é os caracteres lá bem zoadão, e o hiragana, que é outra espécie de escrita, hiragana, e o katakana. São essas 3. E nesse teste, da primeira vez que você vem, ele vai primeiro avaliar se você fala, em seguida ele vai lhe dar uma provazinha, um papel, que é para você escrever o seu endereço, o seu nome e algumas perguntinhas básicas de japonês. Por exemplo, deixa eu ver se eu tento lembrar aqui. Para você completar algumas frases em japonês. E algumas frases era para completar em kanji, no caracteres mais complicado. E eu lembro que eu fiz e eu passei, né? Caminhão saindo aí. Então, aí eu fiz e passei. Passei, eu acho que bem apertado, por sinal. E daí, nessa primeira avaliação, que é o mais importante, no caso, a pessoa que lhe atendeu fez o teste contigo, viu que você tem possibilidade de se naturalizar por você saber falar e um pouco de escrita, então ele vai para o segundo processo, que ele pega uma lista lá dos documentos que são necessários. Então ele me passou essa lista com esse tal documento, traga os documentos do Brasil, esses assim, 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 e traduz tudo, traga, e depois vai na prefeitura daqui de onde você mora e traga mais alguns documentos daqui do Japão agora, né? Então tá, então o primeiro vídeo foi esse. Eu estava no segundo dia aqui, na segunda visita, com esses documentos que ele me pediu. E que esses documentos que ele me pediu era apenas a metade do que eu precisaria, na verdade. Então, eu fui lá, entrei aí, fiquei 2 horas lá, ele conferindo os documentos.
depois que ele conferiu, ele viu que ainda estava faltando alguns. Mas ele viu que estava mais ou menos arrumado os documentos, ele me deu mais um bolo de documento. Que agora os documentos que ele me deu foram, não é documento, ele me deu alguns papéis para mim preencher com, com os dados desses meus documentos que eu tinha levado e mais algumas outras coisas que era para mim escrever, para mim preencher, ok? Então era esse até onde eu parei no primeiro vídeo, parte 1. Aí o que aconteceu? Foi exatamente, se eu não me engano, 20 de julho de 2016, o dia que eu gravei a parte 1. 20 de julho de 2016, eu vou dizer onde que nós estamos agora. A gente está dia 11 de maio de 2018, quase 2 anos depois. Aí, depois desse vídeo, alguns comentários de algumas pessoas interessadas no assunto me perguntaram como que estava o processo, se tinha sido recusado, se eu tinha conseguido, se eu não tinha, ou coisa parecida. Então, eu vou responder agora, porque, na verdade, depois que eu vim aquele dia, eu nunca mais voltei. E era para me fazer o quê? Para me ter preenchido os documentos, os papéis que ele me deu, preenchido com os dados dos meus documentos e ter anexado mais alguns documentos que precisavam. Esses documentos eram documentos para retirar na prefeitura daqui do Japão, onde eu moro, e eu não fui atrás. Então significa que eu fiquei com o processo, não processo parado porque não tinha dado entrada ainda, né? Apenas eu estava com os documentos para preencher e dar a entrada. E vir aqui e dar a entrada. Só que eu deixei parado pelo simples motivo de que me desmotivei de tanta coisa que era para fazer. Fui deixando e quando eu me dei conta, esse ano eu falei, vou tentar reaver de novo. Quando eu fui ver já tinha passado 2 anos. Então, o que acontece? Eu não tinha dado entrada na parada. Eu vim aqui, tinha vindo pela segunda vez. Isso não significava que eu tinha dado entrada. Eu vim apenas apresentar os documentos. Então, agora que eu estou com os... Eu parei no mesmo ponto. Então, vamos lá. Como eu parei no mesmo ponto que eu tinha vindo a segunda vez, eu estou com os documentos aqui. E como passou 2 anos, alguns documentos venceram. Então, é lógico que ele vai ter que reaver, ele vai ter que verificar de novo esses documentos para ver o que precisa fazer, o que precisa tirar de novo ou o que dá para usar. Então, há um mês atrás eu liguei aqui no escritório, que antes de você vir, um ponto muito importante, você tem que ligar, você não pode vir direto aqui, tá? Eu liguei aqui no escritório e expliquei a minha situação, que eu tinha vindo aqui há 2 anos atrás, tal, tinha pego tal documento, só que eu não tinha dado continuidade por motivos pessoais. Então ele marcou para mim, no mês seguinte, que é agora onde eu estou agora, que é maio, né? Marcou um mês depois, para ele vir conferir os documentos para ver o que ele pode fazer. No caso, o que vai valer, o que não vai valer. Então eu estou aqui para reaver, não o meu processo, não reaver o meu processo. Eu estou aqui para rever os meus documentos, para ele verificar. Só isso, tá bom? Então depois que eu terminar aqui a minha consulta, eu vou falar para vocês como que vai seguir daqui em diante, tá bom? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Para vocês que estão curiosos no sentido de muitas pessoas quererem fazer, né? Ou pensando pelo menos, né?
E para alguns, principalmente no Brasil, os nossos amigos, curiosidade apenas, né? Para saber como que é o processo de naturalização de brasileiro para japonês, tá? Então eu vou lá e depois eu falo como é que ficou a parada, tá bom? Olha, pois é, saí de lá da parada, eu vou falar para vocês como que foi o negócio lá. Para começar, a pessoa que me atendeu não foi o mesmo cara que me atendeu a vez passada, há 2 anos atrás. Isso porque se deve ao fato de que eles, como são funcionários públicos, eles mudam de setor de ano em ano. Então já mudou o cara. E o cara que me atendeu tinha ficado até esse ano. Ao mês passado, quando eu liguei para marcar a consulta, ele ainda estava. Só que ele disse que, como era o mês passado, ele falou que ia mudar o cara que ia ser o meu responsável lá. Até aí tudo bem. Aí eu fui lá e encontrei o cara, o novo atendente lá, né? Então vamos lá. Aí o que aconteceu? Como eu tinha dito, parei nesse estágio de levar os documentos preenchidos para ele. Levei os documentos para ele conferir o que precisava fazer ou retirar de novo ou consertar o que não estaria certo. Então, cheguei lá, aí ele já estava me esperando, eu marquei 10 horas, cheguei alguns minutos antes, que é o lógico, né? E aí ele já me levou lá para a salinha lá para verificação. Pediu todos os documentos que eu tinha levado. E ele já estava com os documentos na mão, que é a cópia que ele tinha tirado a última vez. Eles têm lá tudinho, né, a cópia. Já sabia do que se tratava. Aí ele falou assim: pô, mas você deixou passar muito tempo, né? 2 anos, praticamente. Daí eu falei: aconteceu alguns imprevistos lá em casa e tal. Até aí tudo bem. Então beleza, passou. Aí ele falou: dá os documentos aí que eu vou conferir. E para minha surpresa, ele falou assim: bom, como já passou 2 anos, bora fazer o teste de novo. Eu falei: teste? Teste? Ele falou: bora fazer o teste de conhecimento da língua japonesa. Eu falei: eu falei no vídeo passado que você vem a primeira vez, se marca primeiro, vem a primeira entrevista. A primeira entrevista ele vai saber, para ele fazer a entrevista para saber se você tem possibilidades de começar a juntar o material para dar a entrada no processo, né? E essa primeira entrevista é a entrevista lógica, saber se você sabe falar japonês. Ler é falado, ler e a escrita. Então, eu já tinha feito isso, lógico. A primeira vez que eu vim, eu fiz. Aí como eu passei, aí ele falou: então agora você vai reunir esses documentos. Pá, me deu os documentos e eu fui reunir os documentos e fui a segunda vez, que é aquela última vez que eu fui. Daí, então ele conferiu aquele documento que eu consegui e ele me passou mais alguns documentos, algumas papeladas que era para mim preencher com os dados desses documentos que eu tinha levado. E foi o que aconteceu, que eu levei para casa e nunca mais voltei, né? Passou 2 anos, já é que eu fui agora. Aí o cara fez de novo o teste, de novo. Fica bem aqui a dica para quem está querendo, pensando em pedir a naturalização japonesa, ok? Então uma dica muito importante é: não deixa, a hora que você começar, mete a cara e tenta acabar o máximo rápido que você puder, senão ele vai fazer essa palhaçada que fez comigo aí. Pô, de novo, cara, falei: nossa, eu tinha saído
Eu tava sem dormir direito, tal, cabeça voando, tal, meio nervoso, né? Falando, não tô com cabeça pra fazer isso não, cara, mas tinha que fazer, né? Ele falou, enquanto eu vou conferir os documentos que você vai fazendo aí, tá? Aí vamos lá, o que que foi que... Como que é o teste? Vamos lá, quer saber o teste? Você que tá vendo aí o vídeo e tá pensando, pô, vou lá ver que negócio é esse, né? Para começar o teste, seria esse, tipo, um papel, assim, uma folha desse tamanho, com alguns exercícios lá para você fazer. Tipo assim, como eu falei, a língua japonesa tem 3 ideogramas. É o kanji, que é o mais difícil, tem o hiragana e o katakana. Tinha lá para completar frases, por exemplo. A primeira lá era hiragana, tal. A primeira estava em kanji, era para você escrever a palavra em kanji, era para você escrever em hiragana embaixo. Aí para você saber se você sabe ler, tá? Aí a segunda era para você transformar do hiragana, da escrita hiragana, para o katakana, que estava escrito, por exemplo, cachorro, passava para katakana, carro, passava para katakana, tipo assim, para saber se você sabe as duas. E para finalizar já, para acabar com o caboclo mesmo, vem a parte dos kanji. Tava ao contrário agora, tava em hiragana para você transformar em kanji, a palavra em kanji. Olha, uma das palavras era shimbun. Shimbun é jornal. Você escrever a palavra que estava lá, shimbun, escrever em kanji. Puta, eu falei, cara, que a gente não escreve, cara. Kanji. A outra palavra era taifu. Taifu é tufão. Para escrever, tava taifu em hiragana para você passar em kanji. Tava outra, dokusho. Dokusho é ler. Dokusho seria leitura, coisa assim, né? A outra era kaiwa. Kaiwa é conversação. A outra era kaisha, é fábrica. A outra era oyako, paz. E a outra era kangaeru. Transformar tudo em kanji, cara. Tinha mais, eu esqueci agora. Você que está vendo aí, que está no Japão e pretende pedir a naturalização, o que você acha? Você ia conseguir traduzir isso aí? Olha, eu consegui 80%. Que era o que precisava. Ele falou, ó, eu não estava conseguindo. Ele falou, ó, se vira aí porque tem que ter pelo menos 80%. Aí eu me virei lá, eu sei que consegui, graças a Deus, 80%. Olha só que lazarento, cara. Fez de novo o teste que não precisava, cara, fazer. Eu já tinha feito, cara. E o nível desse teste é de escolaridade aqui no Japão, seria a terceira série do primário. Shogaku Sanen, né? Terceira série seria os kanji, as palavras mais ou menos referentes. Então, é bem complicado para nós que não estudamos aqui, no meu caso, por exemplo, né? Tudo que eu aprendi foi na raça e continuo ainda aprendendo, né? E muito complicado, viu? Então, foi isso que aconteceu. Então, para não ficar muito comprido o vídeo aqui, não vou poder mostrar toda a documentação, porque ficou um bolo desse tamanho aqui de documento. Aí, o que foi que aconteceu? Passei no teste e o que eu estou precisando, que eu já tinha levado os documentos a primeira vez, já tinha mais ou menos os documentos na mão. E como passou 2 anos, precisa renovar, tirar alguns documentos que a gente tira aqui na prefeitura japonesa. Até então tudo bem. O que está pegando para mim é que ele me encascutou agora de pedir a certidão dos meus irmãos original. E meus documentos só tinha a cópia. Eu acho que eu tinha pedido, até esqueci para os meus irmãos a cópia da certidão deles e pedi para traduzir em japonês. Então agora ele, não sei se é o cara ou o que foi, ele encascutou que tem que ter a original de todos. Puta, original de todos. E eles vão ficar com o documento, eles não vão devolver. E eu tô lascado, porque eu vou ter que procurar, eu tenho 4 irmãos.
Tem que pedir lá do Brasil, de todos eles, original, para poder dar, para reunir os documentos aqui. E é o que está me pegando mais. Então, foi o que ficou de problema agora para mim. E quanto a tirar os documentos daqui da prefeitura e tudo, que dá para tirar aqui no Japão, é de boa, vai lá e tira, mas eu vou tentar mais uma vez, eu vou tentar reunir esse documento e vou de novo. Ele disse assim, que se eu conseguir reunir todos esses documentos que está precisando, e renovar e pedir e tal, eu tenho mais 2 vezes para ir lá, aqui no escritório. E 2 vezes, uma delas é essa próxima que eu for, que eu conseguir reunir os documentos, eu não sei quando, que eu conseguir o mais rápido que eu puder, porque senão ele vai mandar fazer de novo um teste lá e eu tô lascado, porque o primeiro teste, lembrando que o primeiro teste que eu fiz foi de primário da 2ª série. Foi bem facinho, pô, eu peguei, passei lá rapidinho, eu lembro que eu nem tive dificuldade. É um papel que você começa colocando o teu endereço, tudo em kanji, né? Teu endereço, teu nome e tal. E depois as questões. E dessa vez foi mais difícil, foi de 4ª série mais ou menos. Foi, porra, 4ª série, cara. É muito complicado. Aí se eu abrir de novo um tempo, aí ele vai me dar um negócio de 6ª série, com certeza. Ô, louco. Muita sacanagem, cara. Depende da pessoa que te atender, realmente é zoada. A primeira pessoa foi bem mais legal. Mas não importa, pô, agora tem que fazer. Então eu vou tentar reunir o máximo que eu puder e entregar logo esses documentos, porque daí que ele falou, falta mais 2 vezes, mandando você vir para cá, se você conseguir reunir os documentos. Então, uma dessas vezes é a vez que eu vou levar os documentos, se ele conferir que tá tudo certinho. Se tiver tudo certinho, são 2 vezes. Então, se tiver tudo certinho, ele vai ter que ir mais uma vez, que é a hora que eu vou levar minha mulher para fazer uma entrevista junto. E não é porque ela é japonesa ou coisa parecida. Independente se não é japonesa ou não, é família, é tua mulher principalmente. Então ele vai querer ouvir a opinião dela. Principalmente para saber se ela não tem nada contra eu querer me naturalizar ou coisa parecida. Porque depende da situação, eu posso estar fazendo as coisas escondidas. E na vista dos japoneses isso não é imperdoável, lógico. Tem que estar todos em acordo, né? Então vai ser essa vez, são 2 vezes se não tiver problema com o documento, ok? Então, para você que está vendo esse vídeo e tem vontade de se naturalizar e está vendo esse vídeo e ficou muito curioso de saber quais são os documentos necessários, eu vou te dizer que, antes de eu te falar quais são os documentos, que eu não vou falar nesse vídeo, senão vai ficar muito comprido, mais do que já está. Antes disso, eu vou te dar 5, como se diz, 5 questões que você tem que você tem que estar dentro dessas 5, como se diz, 5 questões aí que você tem que estar dentro dessas 5 situações para poder pensar em pedir a sua naturalização, ok? Senão nem adianta você correr atrás de documentos, você vai só perder tempo, tá bom? Então vamos lá, eu vou dar as 5 dicas, ok? 5 dicas são o seguinte: a primeira é a lógica, você tem que saber falar japonês, né? Tem que saber falar, ler e escrever no nível de até 4ª série do primário, de leitura e escrita, tá bom? Pra ter uma noção mais ou menos, esse kanji que eu falei agora aí. Segundo, você tem que estar livre de problemas com a polícia. Tanto em questão de lei de trânsito, multas e coisas parecidas, quanto envolvimento no geral com a polícia. De repente você foi indiciado, você fez alguma besteira que foi parar na delegacia, mesmo que não foi preso propriamente dito, se você tem algum envolvimento com a polícia, você pode esquecer, tirar o cavalinho da chuva, que não vai conseguir. E terceiro, os impostos tem que estar todos pagos. Independente do imposto, tem que estar tudo certo, tem que estar tudo em dia. Senão, esquece. Quarta, tem mais de 5 anos de Japão. Mais de 5 anos consecutivos. Está morando aqui. Independente se você é descendente ou não, qualquer pessoa, qualquer estrangeiro pode pedir a nacionalidade, tendo essas 5 questões que eu estou falando aqui. Quinta e última, estabilidade no emprego.
é uma questão que para japonês, você quer virar japonês, é uma questão que eles vão avaliar assim a fundo de uma forma que você nem imagina. Se você, não importa se você é contratado direto da empresa, se é carteira assinada ou se é por empreiteira, não importa. Se você mesmo trabalha numa empreiteira, mas trabalha mais de 5 anos consecutivos, tudo certinho, sem problemas nenhum com isso, não vai ter problema. A questão não é ser carteira assinada ou não, a questão é ter estabilidade no emprego, tá? Então, são essas 5 questões. Se uma dessas 5 você achou, ixi, a primeira ou a terceira eu não me encaixo, então pensa direito que dificilmente você vai conseguir, tá bom? Quanto vamos supor que geralmente o que mais acontece com a gente, multa de trânsito. Você tem uma multa de trânsito aí leve, que seja de estacionamento ou coisa parecida, e perdeu 2 pontos e você tem esse problema. Aí fala, e aí, eu posso? Como é uma multa leve, geralmente uma multa de 2 pontos no máximo, dependendo da situação, eles deixam passar. Ah, tudo bem, uma multinha leve e tal. Dependendo da multa, você vai ter que zerar essa multa. E para zerar, tem que deixar passar, se eu não me engano, no mínimo uns 2, 3 anos. Passou esse período, você volta lá, você vai lá, que aí as possibilidades de você conseguir é bem grande, tá bom? Então, fica aqui as dicas. Se você não encaixou nas 5, tem que estar encaixado nas 5. Não é estar encaixado em uma só não, nas 5. Aí você pensa. E eu vou deixar aqui o meu Line, que é o meu aplicativo de comunicação aqui no Japão, Line. Eu vou deixar aqui o meu ID do Line, né? O meu código do Line aqui embaixo. E o meu WhatsApp e o meu Facebook aqui para quem quiser me comunicar e para saber sobre as documentações necessárias. Comunicar comigo direto, que comigo não tem frescura. Se quiser falar comigo direto, fala, falando, que eu até prefiro do que ficar escrevendo. Fale comigo direto que eu vou ajudar no que for preciso, nas dicas muito importantes. E quanto à documentação, o que precisa e o que não precisa, eu só vou falar em vídeo as documentação que eu tive que providenciar tudo no último vídeo dessa série que começou. Essa é a segunda parte, que seria no último vídeo eu conseguindo dar entrada na parada lá, se eu conseguir juntar todos os documentos. E esse vídeo só vai sair se eu conseguir fazer isso, tá bom? Então, se você estiver aí acompanhando e quiser saber os documentos necessários, fale comigo direto, que daí eu digo, mas em vídeo é só se eu conseguir a última parte, tá bom? Então fiquem com Deus, obrigado por ter acompanhado. As pessoas que viram o primeiro vídeo e estavam esperando essa segunda parte, muito obrigado e torçam por mim, que daí se correr tudo certo vai ter a terceira e a quarta, seria eu entregando os documentos lá. O detalhe importante é que se eu conseguir entregar os documentos, né, e for essas 2 últimas vezes que eles estão falando aí que eu levar a minha mulher lá, e a gente fizer a entrevista e ele ficar com os documentos para dar entrada, não significa que eu já vou ter a minha nacionalidade japonesa aprovada. Não significa. Apenas vai dar a entrada. Quem vai resolver isso é os caras lá em cima, tá? Então, depois que eu conseguir dar a entrada, seria mais ou menos de 8 a 1 ano, mais ou menos. 8 meses a 1 ano, mais ou menos. Depende da situação, tá bom? Então, fica aqui a dica. Muito obrigado por ter acompanhado. E qualquer coisa, como eu disse, me contacta aí, que comigo não tem frescura. Eu falo mesmo, direto, sem problema nenhum, ok? Então, fica aí. Obrigado, galera. Fiquem com Deus. Axé para todo mundo. Parabéns, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você.
Quantos anos você está fazendo? Você está fazendo 4 anos e 3 meses. Valeu, gato. Toca lá, moleque. Ok, agora segura lá, moleque. Opa! Valeu. Axé! Axé!